Direto da redação. A tragédia aqui está novamente expondo as mazelas do Brasil para o mundo. Porque o Brasil espera acontecer tragédia para depois tomar providência. Aqui é o seguinte, se espera arrombar a porta, depois da porta arrombada é que todo mundo vai acordar. Ninguém se preocupa primeiro em fortalecer a porta. Já está comigo aqui um dos maiores especialistas em planejamento urbano, colunista também aqui do Portal Viu, professor Marcos Pedrovius. Já está aqui nos estúdios aqui é um cumprimento a quem dou bom dia. Professor Marcos Pedrovius, bom dia, prazer estar com o senhor aqui. Bom dia, Roberto, bom dia a todos que estão assistindo esse programa nos seus mais variados canais. Então, obrigado por me convidar, é um prazer estar aqui. Professor Marcos Pedrovius, nessa questão de Petrópolis aqui, eu estava abordando um dia depois, na terça-feira, na quarta-feira, quando já estava acontecendo, a gente exibia as imagens e eu me perguntava o seguinte: nós temos esses aparelhos tão sofisticados, equipamentos tão sofisticados para monitorar a previsão do tempo, por que não se previu, não se avaliou, não houve alerta de que a tragédia em Petrópolis, o índice pluviométrico, a tempestade seria naquelas proporções? Não, se sabia, 48 horas antes do ocorrido, se sabia que aquilo tinha uma alta probabilidade de que ocorreria. O que faltou foi, mais do que um sistema de alerta, foi um sistema de ação da Defesa Civil Municipal de Petrópolis para agir, para convencer e remover aquelas pessoas ali, porque já se sabia que aconteceria, porque, como você bem disse, o sistema de previsão meteorológica no Brasil, apesar de todas as dificuldades postas pela redução de investimento em todos os níveis, que o Brasil tem dinheiro para pagar banco, mas não tem dinheiro para apoiar, por exemplo, os serviços de prevenção meteorológica e de defesa civil. Mas no caso de Petrópolis, se sabia, com 48 horas já se sabia que aquele evento meteorológico extremo ocorreria. O que faltou foi a ação do poder público local. E naquela questão ali dos morros, esses desmoronamentos, esses deslizamentos, esse monte de casas desabando, nós estamos aqui com a estatística aqui, nós já passamos de 200 mortes, nós temos mais de 800 pessoas desalojadas, sem casas em Petrópolis, o governo vai ter que pagar aluguel social. Não era possível monitorar e saber que aquele morro, em algum momento, diante de uma tempestade, ele poderia deslizar? Não, também já se sabia. Há pelo menos 5 anos que existe toda a cidade, especialmente na região serrana, a partir daquela experiência de 2011, daquela catástrofe, existe um sistema básico de monitoramento de áreas críticas. E ali já sabia que essa área de Petrópolis, como várias outras, poderia ter um incidente de movimentação geológica em caso de evento climático extremo. Então, e essa área, eu li que estava previsto que poderia desabar há pelo menos 5 anos. Então, mais uma vez, mas aí a gente olha o orçamento municipal de Petrópolis e enxerga que previsão para a festa natalina tinha mais dinheiro no orçamento do que prevenção de deslizamento em costa. Aí eu te digo, não é uma questão apenas natural, ambiental, é um problema político. E se a gente olhar o que tem sido feito no Rio de Janeiro sobre a égide desse famigerado programa de recuperação fiscal, com as agências que deveriam estar fazendo isso, no plano federal, no plano estadual, no plano municipal, está ocorrendo exatamente a mesma coisa. Ou seja, encurtamento de salário, precarização do quadro funcional dos serviços de proteção. E quem paga o custo, o problema, uma coisa aqui, Roberto, tem que ficar claro. Qual era o nível econômico e a cor da pele dessas 200 pessoas que morreram em Petrópolis? Então, vamos deixar de ser hipócrita e não enxergar que existe um elemento de classe e um elemento de raça. Se nós mapearmos todos os incidentes que estão ocorrendo e somente em 2022, você vai ver o mesmo perfil de classe
renda e cor da pele. Então, por quê? Por que isso acontece? Porque tem a ver com a forma que a cidade, a terra urbana está distribuída, ok? Eu estou conversando aqui para você que está no rádio, você que está aí na 104.9 FM, na Rádio Líder FM. Eu estou conversando com o professor Marcos Pedrovski, professor da Universidade Estadual do Norte do Estado do Rio de Janeiro, a UENF. O professor Marcos Pedrovski é especialista, tem pós-doutorado em planejamento urbano pela Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, e acompanha essa questão envolvendo efeitos climáticos. Interessante observar, o professor Pedrovski, que em 2019 nós fazíamos uma entrevista, eu entrevistava o senhor falava, alertava sobre esses riscos intensos de fenômenos climáticos intensos que estariam afetando as cidades, decorrência também do aquecimento global, essa coisa toda, e falava inclusive sobre todas as cidades, não apenas sobre a região serrana, de forma global, falava sobre quedas de árvores. Há poucos dias, em Rio das Ostras, morreu uma moradora, uma veranista, que estava visitando a cidade. A menina era de Teresópolis, cuidadora de animais, e durante uma ventania uma árvore caiu sobre ela e esmagou a menina, em Rio das Ostras. Recentemente, ainda sobre Rio das Ostras, nós exibimos imagens aqui do centro de Rio das Ostras, que virou uma lagoa, os carros trafegando, e eu recebi aqui, porque eu tenho uma interação muito boa aqui com os moradores de Rio das Ostras pelo programa. Uma das moradoras, ela me alertava: Roberto, você não viu nada. Você precisa ver a frente da prefeitura e do centro de turismo quando chove. É alagado. Você precisa ver o Jardim Marileia. Quando chove, água vai no vidro do carro. Esses fenômenos climáticos, eles acontecem na região serrana, que é serra, as casas estão construídas em costas de morro, mas em proporções menores ocorrem também em outras cidades, só que as cidades são planas, né, professor? Rio das Ostras, Campos. E o senhor vê algo diferente nessas cidades em termos de prevenção, em termos de política preventiva contra os efeitos climáticos? Não, pelo contrário. A maioria dos prefeitos continua trabalhando naquela forma de política band-aid. Age momentaneamente. Quando a água baixa, parece que o mundo voltou ao normal. Olha só, o painel intergovernamental de mudanças climáticas está para emitir mais um dos seus relatórios, ok? E eu já posso dizer que as previsões que esse novo relatório do IPCC vai trazer são piores do que as anteriores, ok? Ou seja, o que nós vimos no Brasil nesse início, porque começou na Bahia, depois chegou no Minas Gerais, depois você chegou São Paulo e finalmente chegou em Rio de Janeiro. E o que tem é um comportamento anômalo da chamada zona climática do Atlântico Sul, ok? A ZCAS. É um comportamento que tem a ver com a mudança do clima. Então nós estamos tendo um período de extrema pluviosidade. E eu te digo, esses fenômenos que antigamente aconteciam espaçadamente, levava 30, 40, 50 anos, aquele episódio da região serrana foi em 2011. Então levou 11 anos agora para algo semelhante acontecer. Aí a pessoa fala assim: não, isso é acidental. Não, a ciência já mostra há algum tempo que não tem nada de acidental nisso. Ao mesmo tempo, nós continuamos tendo governos federal, estadual, municipal. Eu volto a frisar, privilegia mais pagar dívidas que a gente não sabe como foram geradas, do que cuidar da modernização e da adaptação climática das cidades. Então, o que nós vimos agora em Petrópolis, estamos vendo todo o norte e noroeste fluminense, tá, Roberto? As cenas que chegam... Região dos lagos, tudo. Mas a região dos lagos ainda não chegou um momento crítico, mas chegará, porque nós temos um problema da elevação do nível do mar, que ocorrerá, está ocorrendo e será perceptível. Ok? Então, se nós não tivermos uma mudança de comportamento e de mentalidade, as cidades brasileiras, que nós temos 70% da população morando na região costeira. Olha só o que vai acontecer. Nós vamos ter que mover essa gente toda para o interior. E aí, o que vai ser feito? Como cidade como Rio de Janeiro, Niterói,
Salvador, Recife. Você fala isso em quanto tempo, em quanto prazo? Vamos ver o que o IPCC vai falar agora. Falar agora? Porque era 30, era 40, não, era 100, era 50, era 40, é 30. O processo já está aí, Roberto. Olha, okay? Eu tenho aqui uma participação aqui de uma moradora pede para manter o nome dela sigilo. Ela é servidora da Prefeitura de Rio das Ostras. Então, por isso que ela pede para não mencionar aqui o nome dela. O que ela está dizendo aqui? Roberto, em Rio das Ostras, aqui, o que se destrói em termos de natureza é um negócio assim assustador. Veja você que o prefeito ele destruiu parte da restinga da praia de Costa Azul. Ato contínuo. As cobras que viviam na restinga agora estão invadindo as residências. Foram para dentro, os moradores estão encontrando cobras dentro das residências. Não, mas e as cobras são, inclusive, nossas amigas nesse momento. Porque elas estão dando um sinal de que a destruição da restinga alterou o ecossistema delas, elas procuraram outro lugar para viver. Só que a destruição de faixa de restinga vai significar que a face exposta agora vai sofrer mais diretamente a influência da ação oceânica. Então, daí, de repente, as águas do oceano invadem, como tem feito em Barra do Açu, como tem feito em Atafona. Aí fala, não, isso a natureza trabalha por circuitos complexos, mas tem uma relação de causa e efeito. Você atrapalha um equilíbrio que está ali, vai ter uma consequência. Mas eu queria voltar ao início da sua questão, Roberto. Deixa eu só fazer uma outra menção aqui, que é o ambientalista aqui, o Fernando Lira. Ele diz aqui, ele é morador de Macaé, ele só está lembrando o seguinte, que os ambientalistas de Rio das Ostras já denunciaram a prefeitura por esse episódio ao Ministério Público Federal. Só para fazer o registro. Mas, pois não, professor? Não, voltando ao início da sua pergunta, veja a situação de Campos. O que o atual governo, o atual prefeito fez? Nós estamos na época das mudanças climáticas, nós temos evidências que o município vai ser fortemente impactado, ok? Inclusive, essa malha urbana principal, ela está assentada sobre várias lagoas aterradas, que eram um ponto de escoamento natural das águas. Aí, ao longo do tempo, essas lagoas foram transformadas em lagoas fantasmas, mas elas estão ali. Chove e enche a cidade. Aí, temos uma secretária municipal de meio ambiente nesse momento em Campos? Não, foi transformada num apêndice da Secretaria Municipal de Planejamento, que não planeja nada, porque ainda vem o secretário municipal de obras falar que aqui em Campos os alagamentos são momentâneos e que tem que trabalhar para desentupir canal. Olha, isso aí era uma lógica que poderia prevalecer no início do século XX. Os problemas que nós temos hoje são muito mais graves. Uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente deveria ser um elemento estratégico para preparar o processo de adaptação climática. Aí vamos plantar uma árvore aqui, vamos plantar uma árvore lá. Isso vai adiantar, sabe o quê? Quase nada. Professor Marcos Petrópolis, tem a participação aqui também da Luriana, que ela é de Macaé. Ela, segundo ela, que ela é universitária. Ela está morando na cidade aí há cerca de 15 anos. Ela disse: eu só gostaria de lembrar ao professor que aqui na cidade de Macaé não é muito diferente de Campos, ou talvez é piorado. Aqui já se estabeleceu certa vez um comércio de licenças ambientais na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Se vendia aqui, tinha um varejão de licenças ambientais para empresas se instalar em municípios em muitas áreas inadequadas. Sofremos até hoje com isso. Não, mas fora a inexistência do planejamento, existe a questão do laissez-faire, laissez-passer, você deixar as coisas acontecerem. Então, a questão, eu tenho que dizer que, por exemplo, aquela região do Lagamar, onde centenas de milhares ou milhares de famílias vivem, aquilo deveria ter sido apartado para proteção ambiental, para regulação hídrica. Mas, na falta de um ordenamento e de uma democratização do acesso à terra, o que sobra ou sobrou para os mais pobres? Ocupar áreas alagadas. Então, mas aí tem como remover essas pessoas, dar uma vida digna para elas? Tem. O problema é como é que o orçamento é alocado. E aí é muito simples dizer, quer saber para quem o seu governo governa? Olha como o seu orçamento está particionado. Quem é que ganha com o orçamento? Então, no caso de Macaé e da imensa maioria das cidades brasileiras, não se está pensando na prevenção, na adaptação
Muito pelo contrário, o que a gente vê são cenas curiosíssimas. Por exemplo, teve um caso agora no governo do estado que ocorreu aqui também, de compra de bolas superfaturadas. E aí? Quem faz isso não está pensando em adaptação climática. Mas quem tem que pensar nisso, porque depois a gente vê as cenas e a gente fica como telespectador de filme de terror, que a gente é participante, somos nós mesmos. Então, a gente tem que entender essa relação, né? Porque, querendo ou não, o planeta está passando por uma situação de adaptação climática extrema. Se nós não entendemos que não dá para ficar assistindo isso e deixando as coisas continuarem como estão, somos nós que vamos pagar, né? Professor, o problema todo é que em toda eleição, nas cidades, em todas as cidades, seja no país, seja no estado, vira fla-flu. As pessoas, elas ficam torcendo para candidato como se estivesse torcendo para time de futebol. E esquece de olhar exatamente o que os candidatos estão falando, estão planejando para a área de meio ambiente, como é que vai ser, ou avaliar qual é a equipe que está cercando esses candidatos, o que eles estão preparando, o que a cidade espera no eventual governo de qualquer dos candidatos que estão discutindo. Então, assim, a eleição não é fla-flu, não é? A eleição é algo muito mais sério, porque mexe na vida de todo mundo por 4 anos, ou talvez por décadas, porque o que vai se fazer em 4 anos vai ter reflexos em anos posteriores, né? Olha, eu acho que o problema que nós vivemos no Brasil e no sul global como um todo por exemplo, que nós passamos largos períodos de governos autoritários, regimes militares, e isso afeta a cultura política. Até porque os militares, enquanto estiveram no poder, agiram para corromper o sistema político. Fala-se que não havia corrupção no período militar. Não, havia muita corrupção, mas quem denunciava morria, por isso que parece que não tinha. A questão a questão do fla-flu decorre da nossa baixa cultura política, mas as pessoas só vão entender essa relação de cultura política com a responsabilidade do seu voto se a gente conseguir fazer uma conexão entre o cotidiano delas, as cenas que elas assistem e a responsabilização dos governantes. Então, é um processo que às vezes é meio demorado e às vezes frustrante, mas a gente tem que investir, por exemplo, em diálogos e numa mídia, como é o que você tenta fazer aqui, que não seja uma mídia que ela está sempre alugada para alguém. Nós precisamos de uma mídia efetivamente independente, que a liberdade de expressão seja uma liberdade de expressão para informar e politizar. Senão não é liberdade de informação, é propaganda para alguém ganhar dinheiro em cima de alguém. É assessoria de imprensa. É assessoria de imprensa. Professor, nós estamos aqui um comercial aqui. Eu quero agradecer a sua participação aqui no Direto da Redação ao Vivo no estúdio. Vou pedir até que o senhor fique aqui mais um pouco, que daqui a pouco devo ter Ranulfo Vidigal aqui também. A gente vai conversar os três aqui. O economista Ranulfo Vidigal. Não sei como está o seu tempo. Tem como? Tem que permanecer aqui? Eu tenho um compromisso. Não. Então vou ficar com o Ranulfo. O professor Marcos Pedro volta. Não, vai ficar muito bem, né? Se está com o Ranulfo, está muito bem. Volta outro dia aqui. Muito obrigado aqui ao professor Marcos Pedrovski. Nós vamos aqui a um breve intervalo e voltamos na sequência.